E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E finalmente, gente, here we go! Luiz Dias é novo jogador do Bayern de Munique. E agora, nesse vídeo, vamos comentar sobre tudo o que está acontecendo. Eu quero começar falando sobre a questão dos valores e depois sobre o encaixe do Luiz Dias aqui no Bayern. Então, finalmente está acordado aqui, ó. Here we go, Fabrício Romano. E só uma coisa antes de começar aqui o vídeo, ó, só tem que pedir aqui, quem gostar do conteúdo, por favor, se inscreve, deixa o like, compartilha com outras pessoas que gostam de futebol também, e pode comentar aqui à vontade, só peço sempre para que tenham respeito nos comentários. E esse negócio aqui do Luiz Dias me deixa muito feliz, porque eu já vou comentar a questão do negócio e tudo, mas o Luiz Diazinho pro Bayern me deixa muito feliz, porque eu fui a primeira pessoa que falou, acho que na internet, pelo menos dos canais que eu assisto, né? Eu não consigo controlar todos, mas a primeira pessoa que falou o Bayern devia tentar o Luiz Dias fui eu. Não foi aqui no YouTube, né? Foi no meu TikTok. Então, quem quiser também assistir meu conteúdo lá, me siga aí, tá aqui na tela, né? O Bayern com N, igual tá aí no TikTok. Sigam lá, porque eu faço conteúdo mais dia a dia lá. Aqui eu faço mais 2 vezes por semana, mais ou menos. E aqui são conteúdos mais aprofundados. Mas lá tem uma constância melhor. Mas basicamente, eu fui a primeira pessoa que falou, cara, o Bayern devia tentar o Luiz Dias. Então, assim, eu tô muito feliz que aconteceu, porque mostra que pelo menos eu acertei em algumas coisas, já vou fazer aqui a análise. Mas, nesse caso do Luiz Dias, eu acho que mostra muito o que poucas pessoas entendem, ou pelo menos o que eu vejo que poucas pessoas entendem, é que uma coisa tem que ser análise de mercado e outra análise de contratação. Ou seja, uma coisa é a análise do valor pago e outra coisa é a análise do jogador, do encaixe do atleta no time. E eu quero começar falando do valor, porque aqui foi um negócio muito ruim. Não foi muito ruim, mas aqui ó, um pacote de 75 milhões de euros é o valor do Luiz Dias. Pacote, que quer dizer, é uma boa parte fixa, deve ser 67, 70 milhões fixos, ou 65, deve ser entre 65 e 70 milhões de euros fixos, mais bônus. Daí esses bônus tem que ver o que vai ser, né? Se vai ser mais fácil de ser atingidos, se vai ser mais difíceis. Mas basicamente é isso. Mas no total são 75 milhões de euros. E por que eu tô dizendo que tá caro? Porque, na minha opinião, o Luiz Dias era jogador para 60, no máximo 65, com bônus, né? Então, 60 fixos mais 5 em bônus. Mas acho que era o máximo do Luiz Dias. Então saiu caro. E por que eu tô dizendo que é caro? Porque o Luiz Dias já tem 28 anos. E ele é um ponta. O que isso tem a ver? Normalmente, pontas a ponta é uma posição que os jogadores não têm uma longevidade tão grande. São poucos que chegam aos 32, 33, 34 anos jogando muito. Então, na teoria, ele tem poucos anos em alto nível. Então, você está pagando muito dinheiro para um cara que vai te entregar por um período curto, talvez 3, 4 anos. Na teoria, né? Tem sempre alguns caras que fogem da regra, mas são exceções. E o Luiz Dias também não é um cara fora da curva, que nem o Messi, o Salah, para ter mais chances de ser uma exceção. E como ele tem pouco tempo em alto nível, o valor de mercado dele cai muito, tanto porque eu acho que o Bayern tá pagando caro agora, mas principalmente porque daqui a 2, 3, 4 anos, se o Bayern quiser vender o Luiz Dias, o valor de mercado dele vai ser muito baixo. Então o Bayern vai ter um valor de revenda muito limitado. Talvez 20, 30, no máximo 40 milhões se for daqui a 2 anos, entendeu? Então não é um jogador que você paga agora e você tem por muitos anos, ou que você vai ter ele por alguns anos e daqui a pouco vai vender pelo mesmo valor ou vai vender mais caro. Na verdade, o Bayern tá pagando para ter o jogador agora e tá pagando caro. Então a questão do valor é muito importante e é o que eu quero dizer. Eu achei que foi um negócio muito caro. Em questão de negócio mesmo, de mercado, foi ruim. E aqui a próxima notícia que eu ia trazer pra vocês, ó. Que é isso que eu queria falar aqui pra vocês, ó. O Bayern sabe muito bem, eu tô lendo aqui. O Bayern sabe muito bem que, dada a idade do Luiz Dias, 28 anos que eu disse, ele não tem um grande valor de revenda. Mas o clube ainda está completamente convencido da contratação. Eles sabem que não estão contratando um jogador. Não, eles sabem que estão contratando um jogador comprovado de Premier League, com potencial de trazer gols e com a mentalidade certa. Então, o Bayern sabe que não tem um grande valor de revenda. Então, o Bayern sabe que eles estão gastando muito dinheiro e que não vai ter retorno disso. Então, em questão de parte financeira, é muito ruim. Mas o Bayern tem o dinheiro e está disposto a fazer isso para ter a entrega a curto prazo. Então, vai ter os resultados a curto prazo. E o Bayern está ciente disso. Pelo menos é uma questão boa, né? O Bayern não é tão burro assim. Mas também é o que eu disse, né? O valor certo para mim é 60 milhões de euros. 75 é caro.
mas também não é muito distante, são 15 milhões a mais, o que já é um valor relevante, mas não é um absurdo completo. E aqui, ó, aqui, ó, o Fabrício Romano fala que é um contrato de 4 anos. Cadê aqui? Ó, um contrato de 4 anos com o Bayern, então até 2029. Já o David Orstein, nossa, falei muito mal o nome dele, mas tudo bem. Fala que é um contrato de 4 anos com a opção de renovar por mais um. Então é 4, e se o Bayern quiser, pode ativar uma cláusula, e o Luiz Dias tem mais um ano de contrato. Então é 4 ou 5 anos, entendeu? Mas na teoria são 4. E a questão do salário, né, que eu queria trazer para vocês, são 14 milhões de euros brutos por ano. Então 7 milhões de euros limpos. E eu achava que dava para pagar menos. Eu achava que dava para pagar 10, 12, porque o Luiz Dias. Uma coisa que é importante vocês saberem: o Luiz Dias é um jogador muito dedicado. Ele, até hoje, sempre foi muito profissional, né? Ele se esforça, ele é um cara extremamente raçudo dentro de campo, então ele vai vestir a camisa. Não tenho preocupação quanto a isso. Mas, um dos grandes motivos para ele querer sair do Liverpool e querer vir pro Bayern é porque ele é muito mal pago no Liverpool. Acho que é 3,5 milhões de libras por ano, que é 4 milhões de euros por ano. Brutos, não é limpos de impostos, né? Brutos. Então eu achava que dava pra pagar 10 a 12. Mas a folha salarial do Bayern é muito inchada, é muito cara, né? E ele tá na média. Ele tá ali no bolo médio da folha salarial do Bayern. Tendo um salário muito alto, eu achava que dá pra fazer um pouco melhor, mas dado o que o Bayern se tornou, né? A folha salarial do Bayern, tá um valor ok. Tá um valor ok, 14 milhões de euros por ano. Tá na média do Bayern. E estão dizendo aqui, ó. O Luiz Dias vai viajar para Munique amanhã e vai para fazer exames médicos e assinar o contrato. Então, provavelmente, segundo o Fabrício Romano, o Luiz Dias deve ser anunciado amanhã ou terça, no máximo quarta, né? Provavelmente. Oficialmente ele vai ser anunciado esses dias. E agora, né? Já falei muito da parte de negócio, vamos falar da parte do jogador. Porque se ele saiu caro, se eu achei que em questão financeira foi ruim, em questão esportiva é uma excelente contratação. Não é a minha favorita? Não. Quem me acompanha sabe que eu prefiro o Rodrigo, mas é mais caro. Eu preferia o Nico Williams, eu acho que o Bayern deu muito mole no Nico Williams, demorou muito pra tentar ele, daí quando tentou, ele já tava acertado com o Barcelona, depois acabou renovando com o Atlético Bilbao, mas devia ter tentado o Nico Williams. Então, o Luiz Dias não era a minha primeira opção. Mas ele é um encaixe excelente. Eu já fiz vídeos, né? Eu falei que eu fui o primeiro cara que falou do Luiz Dias no Bayern, que o Bayern devia tentar, que ele pode não ser o melhor alvo, mas ele é um encaixe excelente também. E aqui, ó, vamos ler a notícia e depois eu vou comentar aqui. Isso aqui foi antes de fechar, né? Mas o Luiz Alves absoluto do Bayern, beleza. Dentro do clube, se diz que o colombiano traz tudo o que é necessário para jogar para um jogador ofensivo, né, um ponta, no sistema do Company. Ou seja, ele tem intensidade, fisicalidade e pode ganhar alto nível a cada 3 dias. E isso é muito importante. O Luiz Dias é um jogador extremamente regular, ele é saudável até agora, ele não teve muitos problemas com lesões na carreira dele. Então, na teoria, ele vai estar disponível. Ele é um cara com muita energia, então ele consegue jogar a cada 3 dias em alto nível, o que é importante, né? O Bayern joga Champions League. E aqui, ó. Todos estão convencidos. O fato de que Dias também ser flexível e pode jogar centralizado é outra vantagem. Tipo, ele não é centroavante, mas ele consegue jogar como um falso 9 ali. Não é o melhor do mundo, mas ele jogou muito bem nessa posição pelo Liverpool essa temporada. Então ele tem uma certa flexibilidade. Eu até acho, assim, que não é a posição dele, mas se der tudo ruim no Bayern e ele precisar jogar ponta direita, eu acho que ele consegue quebrar um galho ali. Ele consegue jogar como segundo atacante, se precisar. Consegue jogar como centroavante improvisado, se precisar. Mas ele é ponta esquerda, né? Então isso é importante. Mas a parte mais interessante aqui é que ele fala assim, ó, tem tudo que um jogador ofensivo no sistema do Company precisa. Por quê? O Luiz Dias, ele é um jogador que se dedica muito pro time, ele joga muito pela equipe. Então ele marca, ele corre, ele pressiona. Tipo assim, se você for ver de pontas, em questão de pressão alta, de pressionar o adversário nessa marcação, que o Bayern adora, igual o Barcelona gosta também, o Liverpool, o PSG, o Luiz Dias é um dos melhores jogadores ofensivos em questão de marcação, de pressão, de jogar pela equipe. E o Company joga com esse sistema ofensivo de pressão, então, excelente nesse sentido. O Luiz Dias não é aquele cara mais driblador, no sentido de ter aquele drible. É, como que é? Aquele drible fino, sabe? Tipo, não é exatamente, mas tipo um Cherki, um Virtus, um Musiala, um Rodrigo. Não é aquele cara extremamente técnico. Mas ele sabe driblar. Ele é um rasgador de defesa, ele é muito rápido, ele tem X1, ele parte pra cima da defesa. Então,
O Bayern joga muito tempo, né, na Bundesliga, principalmente na Bundesliga, contra bloco baixo, né? Os times jogam totalmente defensivos contra o Bayern. E o Bayern precisa quebrar o bloco defensivo. E o Luiz Dias é um jogador que tem X1, muito na velocidade, em partir para cima. Ele também é um jogador que tem uma boa produção, já vou mostrar isso aqui para vocês. Então, cara, ele vai trazer gols pro Bayern, provavelmente, melhor que o Sané, provavelmente, né? O Coman, o Gnabry nessa temporada. E aqui, tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Ah, esqueci, mas principalmente era isso. E aqui, ó. Tá, questão de gols. Se a gente for ver aqui na última Premier League, ó. Lembra que no Liverpool, o Luiz Dias joga com o Salah na ponta direita, tem o Gakpo, tem muitos jogadores que fazem gols, principalmente o Salah. O Salah fez quase 50 participações em gols da Premier League. E ele joga muito pela equipe, né? Ele joga meio. Ele se sacrifica pra deixar o coletivo equilibrado no Liverpool. E mesmo assim, ele fez 13 gols e 5 assistências na Premier League, foi 17 gols na temporada. Nas outras temporadas, ó, 13 gols. Antes ele fez aqui, ó. Essa temporada acho que passou machucado, eu acho, né? Só 5 gols, 21 jogos, é muito pouco. Acho que ele tava machucado. Mas na temporada anterior aqui, ó, 22 gols, 9 assistências. Então ele é um cara que tem uma produção. Ele não é um super jogador de produção, assim. Que nem eu até. Eu sigo aqui um canal no YouTube, né? Que é o BC Futebol Europa. Que eu tava conversando com ele, né? Ele também faz vídeo sobre o Bayern, caso ele faz de todos os clubes. Eu tava conversando com ele. Porque ele falava que, nossa, o Bayern precisa do Gakpo, porque o cara faz gols, né? Porque eu já disse pra vocês, um dos maiores problemas do Bayern, os grandes problemas do Bayern nessa temporada, foi perder muito gol. E ele tava falando que, e ele concorda com isso comigo, precisa de produção, trazer gols. E ele achava que o Gakpo era muito bom pra isso. E eu concordo, o Gakpo também seria um excelente. Só que o Gakpo é um pouco pior de X1 que o Luiz Dias, e ele é pior em questão de... Não que o Gakpo não marque também, ele pressiona, mas o Luiz Dias é melhor nisso. Mas em questão de trazer gols, o Gakpo é até melhor. Só que se você for ver os números, o Luiz Dias teve até números melhores que o Gakpo nessa temporada. Apesar de que eu ainda achar o Gakpo um jogador que traz mais gols. Então, assim, é uma excelente contratação. A curto prazo, que eu disse, próximos 2, 3 anos, o Bayern tem uma excelente ponta e que se encaixa muito bem no sistema do Company. Então, nesse sentido, o Bayern tem um excelente atacante. Mas isso não tira o fato de que o Bayern ainda precisa de mais um atacante. Por quê? Porque pensa agora nesse começo de temporada. O ataque vai ser Olise pela direita, vai ser Luiz Dias na esquerda, vai ser o Harry Kane centroavante, e de meio atacante vai ser quem? Vai ser o Gnabry improvisado ali? Vai ser o Olise de meio atacante, Coman na direita? Cara, não dá pra você começar a temporada com Coman e Gnabry titular. Eu não consigo isso, assim. E o Bayern hoje, reserva, tem só esses dois, né? Porque na teoria o Musiala é titular, que ele tá machucado. Então você não pode contar com a profundidade de elenco pra reserva o Coman e o Gnabry só. Precisa de mais um. Até porque mesmo quando o Musiala voltar, você precisa de um reserva de impacto, um cara que estraga números, um cara de confiança. Porque vai que o Luiz se machuque, vai que o Olise se machuque. Então o Bayern precisa de mais um cara. Talvez seja o Walter Made, né? Acho que o Bayern vai continuar pelo Walter Made. Talvez seja o Xavi Simons, mas tá muito difícil, porque tá quase praticamente certo com o Chelsea, então tá muito complicado. Talvez o Nkunku, é um cara que eu acho que faz sentido, o Nkunku poderia ser uma boa, mas vamos ver, né? O que importa é que Luiz Dias é do Bayern e pelo menos um acerto o Bayern fez. Demorou muito, a janela continua sendo tenebrosa do Bayern, muito desastrada, mas pelo menos o Bayern garantiu uma boa contratação. É isso, obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, lembra, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. É isso, valeu!